A Orquestra dos Sons da Floresta, dos grilos, cigarras, sapos e passarinhos na beira do Paraná do Altair-Mirim, onde nasceu no município de Altazes, no Amazonas, foi a primeira música que o percussionista Eliberto Barroncas teve contato. Nascido em família musical, o pai tocava banjo e violão e o tio era saxofonista. Foi aprendendo de maneira natural a ouvir para depois reproduzir esse universo que o rodeava. A primeira música mesmo que, como toda criança que nasce no interior tem acesso, né? A primeira música que eu ouvi, como toda criança que nasce no interior, foi a música dos grilos, dos passarinhos, a música da natureza, porque onde eu nasci realmente era beira de rio, né? Não era cidade, não era vila nem nada, era beiradão mesmo. Uma casa aqui, daqui a 1 quilômetro, uma outra casa, assim, bem casas distantes. Então, ao redor da casa, natureza, o campo, os animais, e esse foi minha primeira música, isso que hoje eu entendo como... Hoje eu faço a leitura que já era música, mas a música ao vivo foi através do rádio, né? Assim, a música gravada assim através do rádio, das rádios, né? A música popular brasileira, e a música ao vivo nas festas. Para Eliberto, que é um dos integrantes do grupo Raízes Caboclas, a relação dos ribeirinhos com a floresta e os sons da natureza é extremamente rica. No caso hoje, essa música que eu falei no começo, que foi a minha primeira percepção musical da natureza, né? Isso deu um alicerce, como se fosse um alicerce da minha formação cultural, essa parte sonora, porque também os sons no interior, eles, em algumas situações, eles têm um significado dentro da cultura, dentro da crença do povo. Os músicos que tocavam nas festas do interior foram as primeiras inspirações para Eliberto. Depois, quando veio a Manaus aos 16 anos e começou a fazer capoeira, percebeu seu talento para o ritmo e facilidade para os instrumentos de percussão. O meu sonho era tocar sax, foi um instrumento que eu era apaixonado. Eu ficava na festa, todas as crianças iam brincar assim, ao redor da sede, né? Sim. Onde acontecia a festa, e eu ficava a noite toda, criança, olhando os músicos tocarem. A noite toda eu ficava ali, ia pra festa, ficava a noite toda olhando. E aí eu vim para Manaus com 16 anos. A gente tocava em caixa, né? Porque nós não tínhamos instrumentos. No outro dia a gente ia imitar o músico, tentava que era o coreto, onde era o palco, onde os músicos ficavam, nós chamávamos de coreto. Eu pegava uma caixa de sabão, aquelas caixas de madeira, e tocava, batucava, imitando a banda. E aí, quando eu vim para Manaus com 16 anos, para 17 anos, eu cheguei em Manaus e comecei a fazer capoeira. Aí a capoeira me deu, como a capoeira tem uns instrumentos de percussão, tem o berimbau, o pandeiro, né, o atabaque. Eu passei a aprender pela capoeira os instrumentos, depois me envolvi com samba, tocando já o pandeiro, que era aqui na Praça 14, academia, né, ficava ali no campo de Japurá com a Purinã. E eu me envolvi com o samba tocando os instrumentos de percussão. Formado em Educação Artística pela Universidade Federal do Amazonas, Eliberto foi professor de artes e tocava percussão em rodas de samba e grupos de capoeira, até integrar o grupo Raízes Caboclas, criado por seu irmão Celdo Braga na década de 90, e a partir daí viajar pelo Brasil e pelo mundo levando a cultura e a música amazônica. Ele acompanhou desde a infância a evolução do que hoje é chamada a música de beiradão. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso aconteceu na década de 70, quando nós chegamos no interior. Naquele momento, porque na década de 60 aconteceu a Zona Franca, foi instalada a Zona Franca em Manaus, né? Em 60, então, né? Na década de 60, e houve aquela migração do interior para Manaus. Todo mundo trazendo as famílias, se mudando da roça para Manaus, para trabalhar na Zona Franca. Foi a migração do interior do estado para a capital, foi aquele momento lá. E no final de 70, o Pinduca, já na década de 70, o Pinduca se lançou com o carimbó, né, que se tornou uma expressão no norte aqui do carimbó, né, o Pinduca. E ele desenvolveu uma gravadora, passou a trabalhar numa gravadora lá em Belém, ligado a uma gravadora. Pinduca de Belém, né? Pinduca de Belém. E aí era a única gravadora aqui do norte que tinha em Belém.
Sim. Naquela época era muito difícil, era o vinil, né? Era muito difícil gravar. Vinil. E o Teixeira de Manaus gravou um disco através desse projeto do Pinduca. Conheceu o Pinduca numa das vindas dele aqui para o Amazonas. E o Pinduca, o Teixeira tocava na noite, assim, sax, como muitos músicos do Beiradão que já tinham vindo para Manaus, tocava assim festa nas periferias, festa com saxofone, né? Aquela formação que era tocada no interior. Aí o Teixeira, através do Pinduca, gravou um disco e esse disco aconteceu. O sucesso do primeiro disco de Teixeira de Manaus, de acordo com Heriberto, abriu portas para diversos músicos que já faziam sucesso nas festas de interior mostrarem seu trabalho na capital e em outros estados. As músicas dele eram tocadas em tudo quanto era festa de Manaus, nessa época. Aí vieram os outros músicos do Beiradão que eu conhecia das festas de lá, que é que eles chamavam de Cara Branca, que é o Aguinaldo do Amazonas. O apelido dele era Cara Branca. O Aguinaldo do Amazonas é lá da minha terra. Tocou, vi muito eu criança vendo ele tocar. Gravou também, depois Chiquinho Davi gravou, todos os outros, né, gravaram, o Manelzinho do Sax. Todos eles gravaram um CD, que era vinil, e também tocavam muito na rádio, e passaram a tocar no interior. Criou-se esse mercado local aqui, no norte, né? Eles também eram tocados no interior de Belém. Muitos saxofonistas também nesse mesmo momento, que é o Pantoja do sax, que era do Pará, que gravou também, então eles começaram a gravar. Né? Foi nesse momento, isso não se chamava música do Beiradão, não era denominado isso. E essa expressão musical, isso aqui é muito importante. Esses músicos, eles eram, por que eles eram muito bem aceitos? Porque a maioria do povo, uma grande parte da população de Manaus, era do interior. Então essas pessoas vinham para cá e essa música que a gente ouvia na festa era possível ouvir gravado, né? Então as casas na Alvorada, no final de semana, todo mundo tocando sax, era aquela alegria, né? Eles tocavam muito isso, era uma maravilha assim, né? Pra gente, pra mim, eu me lembro que pra mim foi muito bom, porque eu passei a ouvir, que eu ouvia na festa em casa, né? Heriberto conta que havia um certo preconceito dos músicos de bandas de cover e outros gêneros com essa música que vinha dos beiradões e, aos poucos, ela foi perdendo espaço. Pouco depois, quando eu me inteirei da cultura aqui, vi que existia, além das músicas de baile, alguns festivais, né, que já apresentavam música, e depois, quando eu já trabalhando com a música, eu percebi que havia um preconceito dos músicos de Manaus, né, que tocavam nas bandas, que faziam cover dos hits musicais, né, que eram veiculados através do rádio. Né, tinha um preconceito, não queriam isso. Essa música, que hoje é chamada de música do Beiradão, ficou sendo uma coisa menor. Até que vieram outras, veio a lambada depois, mas vieram outras, por isso ficou no esquecimento. Né? O próprio interior substituiu aquela banda do saxofone, trombone, bateria e banjo, né? Pela música já com voz, né? Essas bandas que a gente conhece mais convencionais. Né? O músico ressalta a forte influência dos ritmos nordestinos nessa música. Outro ponto interessante era que esses músicos eram compositores e tinham suas criações em um estilo próprio de tocar músicas já conhecidas. O advento do rádio foi outra forte influência para esses músicos. Quando chegou o rádio, aí sim as pessoas começaram a ouvir as músicas do rádio, né? A Doriana Barbosa, o grande sucesso dessa época, com meu pai, logo que o rádio chegou, foi aquela: Iracema, eu sempre te dizia, cuidado ao atravessar esta rua, parará. E aí eles tocavam. E logo em seguida veio o saxofone. Meu tio tocava muito isso. Doriana Barbosa, com uma beleza, um sopro muito bonito no sax, né? Com essa influência do rádio, mas com se a gente for verificar, uma acentuação de ritmo muito da cultura nordestina musical. Né? Essa dolência, o samba, por exemplo, tocado no interior, é um samba com porque a batida nordestina é tudo muito preciso, né? Você tem o bacalhau da zabumba, é a referência, tudo em cima ali, tudo exato. Sim. Né? É uma coisa muito seca, muito incisiva assim, as informações rítmicas, né? E tem com certeza a música do Beiradão tem essa influência nordestina, desse sotaque, dessa forma precisa de bater,
muito incisiva, muito particular, né? E a influência do rádio. Mas é do nordestino e depois as outras influências do pessoal do Sudeste, né? Do próprio samba que vieram através do rádio. E música, só para acrescentar um detalhe, música do Beiradão não é um estilo musical como muita gente pensa. Sim. É a música popular brasileira tocada ou composta pelos compositores da beira do rio. Nos festejos populares do interior, os músicos tocavam por horas seguidas, até amanhecer o dia. Improvisavam e compunham novas melodias inteiras ao vivo, as chamadas brocas. O músico tocava a noite toda. A festa começava 7 horas, 7h30, no máximo 8 horas da noite. E terminava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Era muito tempo para tocar. Era muito tempo para um saxofone tocar. E acabava o repertório. Aí é que entra a questão fundamental. Eles chamavam de broca uma música que ele dava o tom pro cara do banjo. O cara pegava o tom. E ali ele tocava músicas e músicas inventando. Chamava de broca. Broca. Ele compunha na hora e tocava uma sequência de música toda inventada. Não sabe, o banjo pegava uma sequência básica, harmônica, aquela sequência simples, né? Tá, não sei o que, e o cara saía tocando. E todo mundo dançando. Inventava samba, Meu tio fazia muito isso. Era uma improvisação. Improvisação, né? Mas ele improvisava uma música toda. Uma improvisação simples. Daí que eu vim associando a isso, porque que todos eles eram compositores. Porque todos eles faziam broca e aquilo já era composição. Para Heriberto, enquanto não for rompida a fronteira que separa a cultura acadêmica da cultura popular, todos esses saberes se perderão no tempo. E a educação é o caminho para preservar essas riquezas musicais e culturais. Eu penso que enquanto essa fronteira que separa a cultura popular para a cultura acadêmica, né? Sim. Essa cultura mais... Vamos chamar de cultura acadêmica, assim, para a gente compreender a coisa aqui. Enquanto essa fronteira não for, pelo menos amenizada, vai ficar um preconceito muito claro. As pessoas que produzem a boa música, entre aspas, né, vão sempre olhar essa coisa do povo, a expressão do povo, como uma coisa menor. Em alguns momentos, quando for com alguma exceção, como é o teu caso, né, de alguém que, puxa vida, eu não quero só isso, se tem essa riqueza ao redor, eu vou ver melhor isso aqui, eu vou buscar, vou evidenciar isso, como foi o meu caso. Eu tenho os dois lados, eu vim de lá e também hoje já olho daqui para lá, porque eu também tenho uma formação acadêmica, né? Posso ver isso, mas essa questão está no plano da educação. Enquanto a educação, o sistema educacional, não compreender que os primeiros valores a serem compreendidos dentro do processo, que são os valores ao redor, esses valores do nosso mundo. Nós precisamos compreender isso para podermos compreender melhor o plano mais universal. Né? Ou seja, quem não conhece seu quintal, como é que vai conhecer de fato o mundo? Né? O podcast Conversas de Beiradão é um projeto contemplado pelo Prêmio Manaus de Conexões Culturais, via Lei Aldir Blanc. Tem o apoio do Ministério do Turismo por meio da Secretaria Especial de Cultura e da Prefeitura de Manaus. Pesquisa, narração e entrevista, Abner Viana. Roteiro e produção, Luci Rodrigues. Edição, Matheus Mota. Confira os próximos episódios da série e acompanhe nossas redes sociais nos perfis Wings Avner no Facebook e Instagram.